O Marquinhos não pagou nada, hein? Eu acho que eu emprestei o meu. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém.
Vamos iniciar esse santo culto com Santa Ceia em louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 396, 396. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar, irmãos, o hino 345, 345. Pode deixar um pouquinho mais de som aqui para mim, Bruno, para ajudar nos músicos lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Segura um pouquinho aí. A Irmandade que está na live assistindo o Santo Culto e que conhece o Inário da CCA, nossa Irmandade que já está familiarizada, pode pedir o próximo hino para oração, tá bom? O irmão Bruno vai ver, dá para ver nos comentários aí, né, irmão Bruno? Então, o próximo hino vocês da live que vão pedir, tá bom? Vamos juntos? 3, 4, 5. Com fé espera no Senhor.
nome santo do Senhor. Glória a Deus. A nossa irmã Janeide pediu o hino 4, cântico número 4. Em seguida nós vamos orar a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da glória, de majestade coroado estás. Em tudo, Pai, te concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis dará. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro, teu nome todos hão de confessar perante ti, ó santo e verdadeiro. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor. Prezada Irmandade, vamos orar a Deus agora nesse momento, vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e as pessoas testemunhadas que estão rogando as nossas orações. Os testemunhados são aqueles que já ouviram falar do Evangelho de Cristo, já tomaram conhecimento da pessoa de Jesus, mas ainda não foram passados pelas águas do santo batismo, ainda não obedeceram a Deus e estão esperando um momento certamente mais oportuno, que tenham coragem para tomar essa decisão tão importante
E nós devemos orar por essas pessoas, porque é um momento que toda guerra, todo levante do adversário vem contra a vida da pessoa, para que ele não obedeça a palavra, para que ele não passe pelo batismo, para que ela também não seja batizado, e com isso também não tem o direito da salvação. O batismo é uma confissão pública de arrependimento, uma confissão de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, dizendo que o Senhor é mais do que suficiente para a salvação da minha alma. Quando nós fazemos assim, nós cortamos todo o relacionamento com o mundo e com toda a sua concupiscência. Vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Somos, segundo a palavra, peregrinos em terra estranha. Essa terra é uma terra estranha para nós. A nossa pátria é lá na glória de Deus. E nessa fé que nós devemos orar. Essa noite, a noite também de Santa Ceia para todos nós. A primeira Santa Ceia do ano para a grande parte da Irmandade, a outra maior parte participou da Santa Ceia já de manhã, a igreja estava bem cheia de manhã. Mas nós estamos aqui para celebrar a vida de Cristo em nós. Pelo sacrifício de Jesus no madeiro, nós tivemos vida e vida com abundância na presença de Deus. Pode ser que você esteja aqui um tanto quanto desanimado, desesperançoso, com alguma coisa ruim que você está enfrentando. O Senhor te manda dizer que Ele ama a tua alma. Glória ao nome do Senhor. E que Ele continua sendo o teu Deus, o teu amigo, e que Ele não vai te deixar jamais. Crê no Senhor, segundo a palavra, e serão salvos tu e a tua casa também. Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse momento. O irmão Cosmo vai vir fazer oração para nós, por favor. E o servo de Deus também vai pedir que Deus nos mande do céu o conselho da sua santa palavra. A Irmandade aí na live, pode subir, irmão Cosmo. A Irmandade na live, na sua casa, nós que estamos aqui presencialmente. Eu sei que domingo vocês almoçaram bastante, tomaram bastante Coca-Cola. Está todo mundo desanimado, mas quer me deixar desesperado de tristeza, é ver uma igreja sonolenta. Povo, vamos dar glória a Deus. Que não é lugar de estar calado, não, que é lugar de dar glória a Deus. De buscar a presença de Deus. Senão o culto vira uma reza, irmão, vira uma palestra. Precisa da comunhão da igreja. Os músicos estão tocando, nós vamos cantando, vamos dando glória a Deus. O culto começa meio engastanhado mesmo, mas da metade para o fim vai melhorando, se Deus quiser. Mas faz a tua parte. Vamos tentar dar um glória a Deus. Só quem está acordado, vamos ver. Está vendo como pode ser melhor? Vamos despertar, povo. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar falando isso aqui para vocês. Deus me defenda. E a palavra diz, se estes se calarem, as pedras clamarão. E tudo que é vivo louva a Deus. Até as árvores louvam a Deus. O vento toca uma música que a gente não pode ouvir, que só elas ouvem, elas chegam a dançar de alegria na presença de Deus. Até um mosquitinho, um insetozinho chamado louva a Deus, ele junta as mãozinhas e está louvando ao Senhor também. Glória a Deus. Os chacais louvam a Deus no deserto. O grou louva a Deus também. Glória ao nome do Senhor. E nós que estamos aqui, que somos imagem e semelhança de Deus, também vamos dar muita glória ao nosso Deus, irmão. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai amado. Amém, Jesus. Senhor, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, meu Deus. A Tua igreja está aqui reunida, Pai, mais uma vez para glorificar o Teu nome. Sim, sim. Para Te adorar porque Tu és santo, Sim, porque Tu és digno de todo louvor, meu Deus. Senhor, toda adoração, meu Pai, seja dada a Ti nesta noite mais uma vez. Sim, Jesus. Senhor Jesus, temos vários pedidos dos Teus filhos, clamando, meu Pai, por saúde. Outros, meu Pai, portas de emprego, meu Pai. Outros ainda clamando, Senhor, porque estão viajando. Pede a Tua segurança, que o Senhor livre eles de todo mal, de todo acidente. Glória e também a Jesus. tem aqueles, meu Pai amado, que estão clamando, meu Deus, porque tem causas na justiça ou talvez outras demandas que somente o Senhor conhece o coração do homem. Senhor Jesus. E que o Senhor tem poder para libertar. Pai, que nesta oração ainda, meu Pai, eu venho clamar, ó Senhor, pela Tua igreja. Estamos aqui pedindo, meu Pai. Vem abençoar cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, aqueles também que não puderem estar aqui por forças maiores. Visita os Teus servos também. Meu Pai, também te peço, visita o lar de cada um dos Teus filhos, da Tua casa. Pai, Tu sabe, Tu conhece a necessidade dos Teus servos. Visita, meu Pai, também. Às vezes esquecemos, clamamos por
tanta coisa, Pai, mas também esquecemos de pedir, meu Pai, para que o Senhor venha dar força para os teus filhos anciões dessa igreja, Sim, irmão Rodrigo, irmão Wayne, cuidar das suas famílias, Pai, porque às vezes a carga da tua obra é muito pesada. Para muitos, Pai, é simples, acha que só está aqui ministrando a palavra e não é assim, Pai. É verdade, cuidar do teu Deus. rebanho, do teu povo não é fácil. Então, Pai, fortalece os teus filhos cada vez mais na tua presença, Senhor Jesus. cada vez usando eles como instrumento, Pai, na tua obra. Meu Deus, eu quero ainda te pedir, meu Pai, receba a adoração da tua igreja nesta noite. Como de manhã, meu Pai, fiquei sabendo, não pude assistir, mas fiquei sabendo que foi uma glória, foi tremendo, meu Pai, Glória a a Deus. tua presença na tua casa. Pai amado, vai visitando a tua igreja, a tua obra, nos 4 cantos da terra, meu Pai. Vai Sim, levantando Senhor. todos os obreiros para a tua obra. A tua palavra diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, Pai. Vai levantando, meu Pai, na tua obra. Meu Senhor Jesus, se eu esqueci de algum pedido dos teus filhos, Pai, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos ajuda, meu Pai, Aleluia. até com gemidos inexprimíveis, Aleluia. nas nossas fraquezas. Glória a Venha Deus. fortalecer a tua igreja nesta noite, Pai. Senhor, mais um culto de Santa Ceia hoje, pela tua misericórdia, fortalecendo a tua igreja, Pai. Pai, te pedimos, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória ao nome santo do Senhor. Deus seja louvado, amados. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar o hino 311, 311. Teu Espírito derrama sobre teus fiéis, Senhor, que de coração contrito buscam o Consolador. Despertar, oh bom Consolador, vem, ó vem batizar. Teu Espírito derrama como em Jerusalém, enviando o mesmo fogo sobre nós, Senhor, também. Vem com teu poder, Senhor. Teu povo despertar com o bom Consolador. Vem, ó, vem batizar. Teu Espírito derrama, revestindo-nos de amor,
concede-nos os teus dons prometidos, ó Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Teu povo despertar como bom consolador. Vem, ó, vem batizar. Glória a Deus. Próximo dia 24, que é um domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos ensaio da orquestra aqui nessa congregação. Toda a Irmandade está convidada, e os músicos, organistas, os músicos aí da live que estão nos acompanhando também estão convidados a estarem juntos de nós. Tem havido alguns questionamentos da nossa live, da nossa Irmandade perguntando, porque hoje é o último culto online da CCB. Eles vão parar os cultos online. Eu não sei por que fazem essa associação, mas os nossos cultos vão continuar iguais, sempre estiveram. Os cultos presenciais e os cultos online, todos os dias, como tem sido desde o dia 15 de março de 2020. Daqui a pouquinho faz um ano que nós estamos tendo culto todo dia através da internet. E nós não vamos parar. Ah, irmão, mas a CCB vai parar. Problema deles. Nós vamos continuar fazendo o santo culto presencial e online também. E o culto das mulheres também. Então, logo as nossas irmãs têm um pouquinho assim, só mais de disponibilidade, nós vamos ter um culto das mulheres no meio da semana à noite também. E vamos servindo a Deus, pregando a palavra, deixando o Senhor fazer sua mensagem chegar onde ela tem que chegar. Os jovens aqui da Alphaville já foram avisados, eles estão bem tranquilos, não estão estudando a palavra, não estão lendo, não estão orando. Quando menos esperar, eu vou pôr eles para atender o culto sem treino. Então, vocês vão se preparando. Eu já falei umas 10 vezes. Está pertinho de vocês começar a atender os cultos de jovem também. E assim a obra vai soltando. Os meninos e as meninas, todos estão livres. E o Senhor vai fazendo a sua obra, e vão nascendo novos anciães, vão nascendo novos cooperadores. Nós não queremos o monopólio da obra, não, irmão. Nós queremos ver a obra de Deus solta, o povo de Deus dando glória a Deus, servindo o Senhor com alegria. Tem igreja para todo mundo atender. E que o Senhor use de muitos vasos mesmo, que a obra é dele, não é nossa, não é do homem, tá bom? Então os cultos continuarão. Se depender de mim, até a volta de Cristo. Se ele for vir na madrugada, dá para fazer um culto 8 horas da noite ainda. E esperar ele chegar na madrugada. Mas como ele não marcou dia nem hora, a gente vai fazendo. Se ele vier uma hora dessa, o Bruno desliga a live, não desliga? E nós vamos tudo para a glória. Vamos fazer live lá de cima. Glória a Deus. E vamos glorificar o nome do Senhor. Tá bom? As lives continuarão sempre. Dia 20 de fevereiro, que é um sábado, às 17 horas, nós teremos reunião da música. É isso, Samuca? Dia 20, né? Dia 20 de fevereiro, sábado, às 17 horas, teremos reunião da música online para todo o Brasil. E todas as congregações da CCA de língua portuguesa, tá bom? E as outras nações, os irmãos vão fazendo ela particionada por lá também. O que mais? Mesa do amor, precisamos da ajuda da Irmandade no atendimento dos necessitados, temos bastante necessidade para atender e precisa da ajuda da Irmandade, né, irmãos diáconos? Trazer alimentos não perecíveis para atendimento da obra de Deus, tem muita gente precisando em meio a essa pandemia, que parece estar mais ou menos pior, ou agora no momento pior, por causa dessa nova onda, enfim. Outro questionamento, aproveitando, nós queremos deixar aqui a posição da igreja. A nossa Irmandade tem perguntado, tenho recebido muitas mensagens, muitos e-mails, muito WhatsApp, da Irmandade perguntando, e agora, irmão, o que nós vamos fazer? Dia 25 começa a vacinação? Dia 25 começa a vacinação em São Paulo. Nós devemos tomar vacina ou não? A nossa igreja cumprirá, como instituição, toda a determinação do Ministério da Saúde da nossa nação. Ponto final. Se o Ministério da Saúde determina que vai vacinar, e até porque, é o que me consta, a vacinação é voluntária, né? Não é compulsório, não é obrigado, né? Você toma vacina se você quiser. Então, o que nós dizemos é que cada um faça o que quiser.
Ah, mas eu tenho medo de tomar vacina e morrer, porque a vacina é do chinês. Irmão, quem fez o bicho sabe matar, irmão. E pronto, acabou. E se não morrer da vacina, morre de Covid, e se morrer, vão para o céu. Está com medo do quê? Quem tem medo de morrer é porque não sabe para onde vai, irmão. Nossa, pressa nós não tem, mas medo também, pressa zero. Mas medo, se chegar a hora, quem foge da morte, irmão? Quem escapa dela? Não é? Então, nós vamos cumprir a determinação que o Ministério da Saúde nos der. O que consta, eles estão incentivando a vacinação. Irmão Rodrigo, o irmão vai tomar vacina? Não interessa. Porque nós somos formador de opinião, a gente fica na frente da Irmandade e não podemos influenciar ninguém. Cada um deixe se guiar por Deus. Não é? Mas procura informação, procura saber. E esse trem está matando, gente. Esse negócio está matando a turma aí de rodo. Que mais, meninas? Tem mais alguma coisa para avisar, Catinha? A irmã Kátia preparou um compilado de um livro de quantas páginas? 40? 26 páginas, um livro que é de autoinstrutivo. Você tem um aí, Kátia? Que vai ser distribuído para as crianças e parece que para uma aldeia indígena. Você que está cuidando, não, Bis? Quem que está cuidando dessa aldeia aí? A Júlia. Quem que cuida dessa aldeia, Catinha? Para onde vai esses trem? Vem aqui para o meio aqui mesmo. Vem aqui assim, para todo mundo ver você. Seu marido fica morrendo de ciúme, por isso que nós mandamos você vir. 23? Quem que está cuidando dessa aldeia aí? A Júlia que me passou. São quantos? 120. Joia. Essa irmã bonita que vocês estão vendo aí na live aí, ó, a irmã Cátia, só que o marido dela é feio que dá dó, mas é crente para arrebentar, pelo menos salva alguma coisa. E os filhos também são muito bonitos. A irmã Cátia, quer fazer isso aqui? Não dá, né? Ele fica numa alegria, depois vocês vão embora, ele xinga eu todinho, quando eu faço ele levantar para mudar a câmera de lugar. Dá, Bruno? Tá bom, Cátia, você está aparecendo aí, a turma está gostando. Não, pode ficar aí, não vai embora não, para você levar o livrinho. Ó, saiu aqui esse livrinho, que a irmã Kátia denominou de atividades bíblicas. São 26 páginas que vão ser distribuídas, evidentemente, que gratuitamente para as nossas crianças. Para a Irmandade que vier aqui na Alphaville, pode pegar também. Já mandei hoje para a gráfica, como o Jefferson já respondeu, vai começar a fazer as provas. Pegou direitinho, Bruno? E eles vão levar para uma aldeia indígena. Obrigado, irmã Kátia. Deus que abençoe. Eles vão levar para uma aldeia indígena, onde tem 120 crianças que, de forma lúdica, desenhando, pintando, vai aprendendo as historinhas da Bíblia e tomando conhecimento da palavra de Deus também. E para as nossas crianças também vão ser distribuídos aqui para a Igreja do Alphaville e para as outras CCAs aqui da nossa região que desejarem. No dia 23 nós temos reunião do Ministério aqui em Alphaville, já façam pedidos aqui para a gente imprimir uma quantidade razoável, devemos ter que imprimir uns 2, 3 mil disso aí, para valer a pena, né, na gráfica, e distribuir para a nossa criançada. Enquanto chega esse tanto de coisa que não presta, meu filho uma vez me fez comprar um livro, como é aquele bicho que fica martelando as coisas e construindo as casas, Dani? Como? Fala aí, menino. Minecraft? Isso é coisa do diabo, gente. Uma pessoa ficar com um martelo construindo casa, coisa de gente desocupada. O cara agora largou mão disso aí. R$50 um livro daquele lá. É caro, não é? Para poder construir casa. Fala com o Silvano que ele construiu uma casa para você do dia para a noite, aqui, engenheiro. Você deu 5 anos fazendo cálculo para construir uma casa e o menino com martelo fica na frente do videogame lá, batendo aquele negócio. Que não presta, irmão. Põe esses meninos para jogar peão, para jogar bolinha de gude, empinar pipa. Menino não tem uma pereba na perna, irmão. Não levou um tombo, não quebrou um dente. A gente, quando ficava com o dente mole, amarrava uma linha, punha na fechadura da porta e mandava o outro abrir. Para arrancar os dentes. Eu estou aqui inteirinho, ó. Então vamos cuidar das nossas crianças, irmão, porque o adversário está aí fora. E depois eles ficam revoltados. Os meninos criados com leite ninho, sucrilho, só tomando Coca-Cola, ainda se acham direito de ficar revoltado contra pai e contra mãe. Manda ele vir ficar meu filho 1 semana, irmão. Que ele vai curar, rapidinho. Deus me perdoe. Nós sempre passamos tanta necessidade. Eu ia para o culto de jovem e quando não decorava o recitativo, levava uma pizza quando chegava em casa. Se ia passar a lição do bônus, não passasse, levava outra pizza. E não tinha essa de sentir, não. Tinha que ir e acabou. E nós íamos, porque minha mãe pesa 47 kg e 300 gramas de pura ruindade. Dava cada surra na gente, irmão, que era de... A gente falava em língua, às vezes. E estamos todos aqui. E hoje ela não congrega, vê? Para levar ela a congregar no carrão, lá como já é organista, muitos anos, para levar ela no carrão, está sendo uma briga de foice no escuro. Mas
Deus vai preparar. Estou falando isso para a Irmandade porque a igreja tem esse papel importante de instruir a juventude. Evidentemente que há jovens que têm problemas psicológicos ou qualquer outro que o valha, mas, olha, o que eu posso dizer para os irmãos é que eu não conheço nada que não fosse resolvido com oração, irmão. Não conheço nada que a oração não possa resolver. De unha encravada a câncer, a oração liberta, irmão. Esse final de semana do Réveillon, antes do final de semana, na virada, na quarta-feira da virada, nós saímos daqui e eu fui viajar. E lembrei meu sogro, pai da Dani, ela está aí testemunha, ele contou para minha irmã, contou para o meu cunhado, contou para os meus pais, que nós passamos todos juntos, chorou das lágrimas, caiu no chão, meu sogro. Que tem um irmão de criação da Dani, que Deus levou. Foi quantos anos que o Marquinhos morreu, Dani? Uns 12 anos por aí, é irmão de criação da Dani, muito crente, morreu num assalto. E ele estava ajudando o meu sogro e outros irmãos a construírem uma igreja, num lugar chamado Bairro Alto. É município de... Lá em Caraguá, Paraíba, na Natividade da Serra. Natividade da Serra. E lá era muito... Hoje ainda é mato, meu sogro tem uma chácara lá, e nós estávamos em Minas, mas ele tem chácara lá. E hoje ainda é mato, mas antes era muito mais. E eles estavam lá cortando barranco, Samuel, para fazer um platôzinho para construir a igrejinha, desse tamanho, igrejinha até hoje, né, Dani? Eles estão lá cortando aquele barranco no meio do mato, irmão Silvano. E o Marquinhos com o cabo da enxada encostado aqui assim, e a língua no dente, aquela dor de dente que não aguentava de dor, que chegava a balançar a cabeça, e conforme ele apertava, acho que parava de doer, tadinho. E meu sogro falou, o que foi, Marquinhos? Ele falou, irmão, eu não estou aguentando de dor de dente, eu estou para ficar louco, porque é uma dor terrível mesmo, né? E meu sogro falou, vai lá no irmão João Barba, e fala para o irmão fazer um poejo, alguma coisa, para apunhar nesse dente aí, porque senão você vai ficar doido de dor. E meu sogro ficou com pena dele, falou, Senhor, faz uma obra, tem misericórdia. E voltou a trabalhar. Quando ele deu uma enxadãozada no barranco, Bruno, no barranco virgem, sem nada, que ele deu uma enxadada assim, que ele puxou, veio um torrão de barro, e quando o torrão abriu, dentro do torrão tinha um vidrinho de passajar, fechadinho, irmão. Que nem existe mais, acho que nem existe mais passajar, será que existe? Nem sei se existe mais, lembra? Tinha até a musiquinha, para passar a dor de dente, lembra? Passajar. No barranco, no meio do mato, fechadinho, Marquinho pôs no dente, trabalhou o resto do dia e deu glória a Deus até o dia do Senhor levar ele. Glória a Deus. Parece pequeno, irmão, mas se o Marquinho fosse vivo, ele estivesse contando aqui para vocês iam chorar. Uma coisa bonita de ver. E o Senhor põe no meu coração para dar essa instrução para a Irmandade. Vamos ser mais simples, irmão. Vamos ser mais humildes de coração, ensinar nossos filhos. Hoje eles podem ficar um pouquinho bravos com a gente, mas amanhã eles vão agradecer, irmão. Em vez de ser um pai bom, uma mãe boa, seja um bom pai e uma boa mãe. E minha mãe disse que ela não é muito exemplo, é isso que ela tem congregado pouco, mas diz que quem traz o filho na igreja não visita na cadeia. Às vezes acontece, mas se visitar na cadeia, sai logo também, porque vai lembrar do Deus do pai, do Deus da mãe. Vamos ensinar, como diz a palavra, o bom caminho aos nossos filhos enquanto forem jovens. E ainda velho, eles não se desviarão dele, diz a palavra de Deus. Aceita esse conselho da parte de Deus, mantendo sempre em nós uma boa comunhão, e também as nossas crianças no caminho do Senhor. Esse ano nós vamos fazer um projeto bem bonito com os jovens, um culto jovem bem bacana para vocês vão ver. Que vai ser atendido por vocês mesmos. Nós não vamos vir aqui enxuriçar o culto de vocês, não. Se vocês quiserem apanhar violão, vocês põem. Se vocês quiserem tocar bateria, vocês tocam. Desde que seja aqui na casa do Senhor, louva a Deus com alegria. Ah, mas a outra igreja não gosta. Eu não sei de outra igreja, só sei dessa daqui, que é que eu me congrego. Aqui, vocês vão louvar a Deus com liberdade. E o nosso piquenique está de pé. Não sei que dia aí, mas está de pé para nós ir lá, não sei se é no Ibirapuera, no Vila... Onde que é? No Vila Lobos? Ou no Ibira? No Vila Lobos? No Vila Lobos, então. Nós vamos lá fazer um piquenique, com a ajuda de Deus. Vamos, irmãos, cantar o hino 206 para a gente ouvir a palavra de Deus. 206. Tem alguma coisa para anunciar, Bruno? Nada, né? Oi. Ah, é no final de Sorriso? Da prestação da compra? Ih, rapaz, como é que esquece uma prestação de 5 mil? Não tem perigo. Vamos lá, minha irmã, 206, por favor. Glória a Deus. Vamos cantar, turma. Coragem.
em comunhão, unidos aguardemos pela palavra que provém de Deus, pois é fiel e nela nós teremos os fundamentos dos conselhos seus. A sã palavra de Deus Criador é nossa luz, também a nossa espada, é a resposta para os filhos seus. A nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus Criador. A oração devemos, pois, guardá-la e pela fé cumpri-la com amor. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Irmãos diáconos, encarregado da orquestra. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Grande e poderoso Deus. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16. Todos de pé, por favor, para ouvirem a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, pois estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temia. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram.
E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, glória ao nome santo do Senhor. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Essa, irmãos, é a bem-aventurança daquele que crê no Senhor. Os irmãos vejam que quanto mais próximo, mais incrédulo. Os discípulos viram tudo o que ele fez, apalparam os milagres que ele fez. Poxa vida, eles não tinham motivos para duvidar. Se ele disse que ressuscita, ele ressuscita. Ressuscitou quantos mortos, curou quantos enfermos. Mas, irmãos, quem vai entender os caminhos de Deus, irmãos? Tanta gente crente. João deitava no peito dele, de tão próximo que era. Ele mesmo, o discípulo a quem o Senhor amava, que era com quem ele tinha mais proximidade. Mas a primeira que ele aparece é Maria Madalena. Aquela que ele tinha expulsado 7 demônios. Porque eles foram expulsos, irmãos, e mantinham-se aprisionados distantes dela, enquanto o Senhor estava ali. Mas quando o Senhor foi morto, materialmente, nesses 3 dias, houve muita guerra espiritual na terra. Ele poderia perder a batalha, ele poderia ter perdido para o diabo, e esse reino, então, seria um reinado de trevas, de pecado, de desgraça, e nenhum de nós teria o direito à salvação. Imaginemos o tormento que essa mulher passou. A palavra diz que aquele que é liberto de algum espírito e depois se afasta dos caminhos do Senhor, cada espírito que volta traz mais 7 consigo. Santo é o Senhor. Bem-aventurado você, irmão, que teme a Deus e que tem procurado todos os dias estar na presença de Deus, porque se você voltar a ser o que você era, o diabo vai te engolir vivo, diz o Senhor. Mas se nós entregarmos o nosso caminho nas mãos de Deus, e essa noite nos lembrarmos desse sacrifício tão excelente que Jesus fez, Ele não sacrificou nenhuma ovelha, nenhum bezerro, nenhum cabrito, nenhuma pomba. Ele sacrificou a si mesmo por amor às nossas almas. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele deu o exemplo maior e disse: poderá haver alguém que por um bom venha morrer. Pode ser que haja, mas pelo mal ninguém ousaria morrer. E o Senhor, sendo nós maus, morreu por amor da nossa alma, irmão. Dá para você dar um glória a Deus essa noite aqui, irmão? Dá para você ser grato a Deus, entrar aqui, sentar nesses bancos, não nessa igreja necessariamente, estar na presença de Deus, é motivo de muita glória a Deus na sua boca. Glória ao nome do Senhor, porque quando você entra aqui, o Espírito de Deus já te está esperando, irmão. Então ele tinha algumas missões urgentes.
Veja, irmão, depois o anjo vai e avisa as mulheres, avisa Pedro e aos outros, outro improvável. Pedro foi o único discípulo que negou o Senhor, por que não avisa João e os demais? Por que não avisa Mateus e os demais? Ele começa pelos mais fracos, irmão. Glória ao nome do Senhor. Ele começa por aqueles que estão em mais risco de iminência de morte. Bendito seja o nome do Senhor. A obra de Deus nunca foi de grande. A obra de Deus nunca foi de forte. A palavra diz que Deus esconde os seus mistérios aos sábios entendidos e revela aos seus pequenininhos. Dá glória a Deus, irmão. Você é um pequenininho do Senhor. Para muitos você não serve. Para muitos você não tem valor nenhum. Mas o Senhor te diz, tu és a menina dos meus olhos. Santo é o Senhor, irmão. Aleluia. E Alamaia. Avisa Pedro e os demais. Encontra-se com Maria Madalena e amarra de novo aqueles 7 que veio com mais 7 cada um, já eram 49, mas repreende a cada um deles e deixa ela liberta de novo, porque ela creu, ela era menos provável, ela era mais fraca, ela era desprezada, e quanto maior a necessidade, maior a dedicação. Muitos podem dizer, não vai, não tenta, não fala, não adianta orar, mas você sabe da tua necessidade e continua. Deus está ouvindo a tua oração, irmão. Glória ao nome do Senhor. Maria Madalena creu imediatamente. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, depois que ele apareceu a eles lá quando estavam jantando, também creram. Depois apareceu junto dos discípulos no mar de Tiberíades e acertou as contas com Pedro, que tinha negado ele 3 vezes antes do galo cantar. Não é o galo cantar 3 vezes, ele negava uma, ele negava 3 antes do galo cantar a primeira. Tinha uma conta para acertar. Vamos falar de Paulo? Quando o Senhor falou para Ananias, se prepara que vem vindo aí um Saulo de Tarso, ele está cego lá num lugar na rua direita, eu quero que você vá lá e ore por ele. E Ananias, com visão de homem, disse, Senhor, há muito tenho ouvido falar desse homem. Irmão, vocês estão na comunhão por essa palavra, irmão? Vocês estão preparados para receber alguma coisa nova de Deus aqui, irmão? Vocês estão preparados para esse 2021 entrar de botina no inferno e sair chutando o demônio da tua frente? O demônio da depressão, o demônio do vício, o demônio do divórcio, o demônio da contenda, o demônio da miséria, o demônio do eu não posso. Hoje Deus vai te revestir com uma força celeste e vai te dar uma arma nova, irmão. Há muito ouvi falar desse homem que tem perseguido os teus santos, quanta desgraça ele fez. Se não deu para matar, Senhor, deixa cego. E o Senhor vai e fala, não, Ananias, vai lá. Porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu evangelho entre os gentios. Glória ao nome do Senhor. O menos provável, quando foi entrar para ser hóspede de Zaqueu, aí entrou para ser hóspede de um homem pecador. Glória ao nome santo do Senhor. E ele sempre, irmão, andou na contramão daquilo que era normal para o homem. Não pode curar no sábado, levanta, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Quando encontra o paralítico no caminho, você é doido, não sabe que não é lícito, trabalha hoje, que é sábado. Ele disse, eu não sei, aquele que me curou me disse, levanta, toma a cama e anda. Eu pus a cama nas costas e estou andando, irmão. Dá glória a Deus. Para o homem não dá, para Deus dá, irmão. Para o homem não tem porta aberta, o Senhor arranca a parede, mas a tua bênção vai chegar na tua mão, irmão. Glória a Deus nas alturas. E assim fez, irmão, por outra infinidade de vezes. Chega o paralítico do tanque, queres ficar são? E ele responde como homem. Quando o anjo agita a água, ele está falando com Cristo e está preocupado com o anjo. Ele está falando com o chefe do anjo e está preocupado com o anjo. Às vezes a libertação está na nossa frente, mas os nossos olhos estão fechados, irmão. Tenha uma visão espiritual essa noite, em nome do Senhor Jesus. Você vai enxergar cada oportunidade de sucesso na tua vida, irmão. Queres ficar são? E ele diz, mas não tem quando o anjo agita a água, Jesus.
Não tem ninguém que me meta na água para eu ficar liberto, porque eu sou manco, eu sou coxo, como é que eu vou andar até lá? O outro é cego, mas consegue andar, o outro é surdo, mas consegue andar, o outro é mudo, mas consegue andar correndo, o outro é leproso, mas anda com a beleza. Eu enxergo, falo, não tenho lepra, mas sou aleijado. Não perguntei se tem alguém que te joga na água. Estou perguntando se você quer ficação. Glória ao nome do Senhor. Quando encontro os outros discípulos na porta formosa do templo, dá-me uma esmola. E eles dizem, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória ao nome do Senhor. Os improváveis, os menos merecedores aos olhos do homem, irmão. Aos olhos de alguém, você já foi chamado de coisa ruim, você já foi chamado de lixo, você já foi chamado de pecador, você já foi chamado de rebelde, mas hoje eu te chamo de menina dos meus olhos, e eu vou começar a obra pela tua casa, pela tua família, pela tua parentela. O que te trouxe aqui foram as tuas angústias, as tuas aflições. Enquanto você está aqui, o diabo está fazendo um ninho na tua casa. Você pode ficar sossegado, eu vou chegar na tua casa antes de você, irmão. E vou te mostrar que aquele que serve a Deus não teme o adversário da nossa alma. Reconciliou-se com Pedro. Glória ao nome do Senhor. Depois apareceu os discípulos, chamou o Tomé, falou, toca aqui, ó, onde furaram do lado, põe a mão, incrédulo. Irmão, muito admira que o povo lá fora, esses tempos atrás, há uns 2 anos atrás, estava viajando com um irmão, que me permita não falar o nome, e nós estávamos passando por Aparecida, e era a época de 12 de outubro, e a turma faz aquelas, quando nós estamos passando Lourenço, tinha uns par também, né, Samuel? Uma turma fazendo romaria, eles passam lá por São Bento, né? Romaria, com aquela fé, irmão, andando de dia e de noite na chuva, naquela rodovia, vai até a Basílica, pagar as promessas que fez para o santo que ele crê, e daí, irmão? E o irmão falou, você vê que quantia de bobo, pegando essa rodovia em tempo de um carro matar eles aí, ó, viagem 200 quilômetros de pé, a troco de nada. Eu falei para ele, quem dera nós tivesse a fé que eles têm, irmão. Eles deixam tudo e crê naquilo para quem eles votaram, e eu tenho certeza que Deus opera na vida deles, viu, irmãos? Tenho certeza, porque o que vale é o que está no nosso coração, e a luz mais dia ou menos dia, ela aparece, irmão. Ninguém pode esconder uma lâmpada debaixo do velador, glória ao Senhor. Quem pode tampar a luz do sol? 1 hora mais, 1 hora menos, Cristo Jesus se revela a ele, mas o que importa é o coração dele, irmão. Vamos fazer calo no joelho e não na língua, igreja. Muito importa que nós aqui de dentro creiamos, mas o que nos causa estranheza é que os de fora crê mais do que nós que estamos aqui dentro. Menino, eu vou pregar o que Deus está me revelando. Gostem vocês ou não, a palavra de Deus. Eu tenho certeza, lá na casa do meu sogro, lá no Perequemirim, na rua de frente à varanda da casa dele, tem um centro de macumba. Tem ou não tem, Dani? Dá 3 horas da tarde até meia-noite do domingo. É tuc-tic-tuc-tic-tuc-tic. Não para. Para, Dani. Não para. Bateção de tambor e sobe santo e desce santo e sobe santo. Acho que eles vão fazendo filho e vão descendo por 100. E vai um e volta outro, e vai um e volta outro. E nós chega aqui na igreja. E aí, como é que vai ser? Não, Deus não é surdo. O nosso é surdinho, surdo igual um lagarto. Pode dar glória a Deus, irmão. Pode falar alto, pode dar glória ao Senhor. Porque lá fora, o adversário não vai brincar com você de ser capeta, não. A hora que ele catar você, não vai sobrar nada para contar a sua história. Receba a fé em nome de Jesus Cristo. Receba a virtude em nome do Senhor Jesus, irmão. Receba a glória de Deus na tua vida. Não entre esse 2021 desanimado, não. Entra com toda a força de Jesus Cristo na tua vida. Entra com toda a tua fé. Resiste ao diabo, ele vai fugir de ti. Não é você que vai cortar a volta do inimigo. É o inimigo que vai cortar a volta de você, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos mudar de caminho que tem um capeta ali. Não, irmão. O diabo quando te vê, vamos mudar de caminho. Vem vindo um servo de Deus aí. Glória ao nome santo do Senhor. Se o ímpio passa na faculdade, você passa. Se o ímpio passa no concurso, você passa. Se o ímpio recebe a cura, você também recebe. Dá glória a Deus. Toma posse dessa palavra e sai daqui glorificando ao Senhor, irmão. Tem um crente aqui só para fazer valer a viagem, para crer nessa palavra, irmão? Umzinho, só para, nem que seja a Helena, só para crer na palavra, um só para não perder a viagem.
Pelo amor de Deus, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Sejamos cheios da glória de Deus. Sejamos cheios da unção do Espírito Santo. Ora mais, clama mais. O tempo que você perde assistindo televisão, vendo futebol, olhando a internet, falando mal da vida dos outros, está na casa do Senhor orando, tocando um instrumento, profetizando. Os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, tocar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Ah, minha mãe está doente, vou chamar o ancião. Cura ela você no nome de Jesus. Aliança lamasse anda lamaia. Cura você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. A mesma força que está aqui, está aí. E é muito mais fácil curar pela tua mão do que pela minha, porque você sabe da necessidade. Você sabe o quanto importa. Glória ao nome do Senhor. Então não adianta, irmão. Não adianta. Ser crentinho de glória a Deus, de palitozinho em gravata, de véuzinho na cabeça, é balela, irmão. Pode vir aqui plantando bananeira, de bermuda, de ponta cabeça, do jeito que você quiser. Mas crê no Senhor Jesus. Crê no teu Deus. Esquece placa. Se placa fosse importante, ela estava aqui dentro, não estava lá fora. Ela já está lá fora porque não vale nada mesmo. O que vale é esse nome que está aqui dentro, que está acima de todo nome. A quem nós devemos reverenciar. Dá para vocês receber essa palavra, irmão? Dá para nós sair daqui cheio da palavra, tomar a Santa Ceia e falar: me aguarda, Satanás. 2020 você fez gato e sapato de mim, mas 2021 eu vou pisar na tua cabeça. Glória a Deus nas alturas. Irmão, é uma coisa completamente contraditória. Eles viveram com o Senhor, meu Deus do céu. E quando ele fala, vou ressuscitar, ele fala, não sei se vai não. Pedro já passou a mão na rede, ele falou, vou pescar. João falou, vamos junto. Mateus, a turma vazou, irmão, voltou a ser pescador. E olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Ainda com tudo, com essa pandemia, essa congregação ficou 5 meses fechada. E louvamos a Deus que a nossa irmandade, em vez de diminuir, dobrou de tamanho. Graças a Deus, assistindo os cultos, orando, a gente procurando estar próximo da maneira que foi possível. Irmão, nós estamos um passo à frente nas coisas de Deus, não volta atrás em nome do Senhor Jesus. Sai daqui hoje com fé no teu coração. Tudo o que você fizer, faça em nome do Senhor dos Exércitos. E nesse nome, a porta vai abrir. Nesse nome, a cura vai chegar. Porém, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que o servem, é necessário que creiam que Ele vive em espírito, verdade e vida. Uma pergunta para vocês. Quem crê que Jesus Cristo está aqui, dá um glória a Deus, seu irmão. Quem crê que a porta vai abrir, dá outro glória a Deus aí, meu irmão. Quem crê que o diabo vai arredar da tua vida, dá glória a Deus. Então vai dando glória a Deus para cada projeto da tua vida. Bora! Glória a Jesus. Tem aquele curso lá, Senhor, glória a Jesus. Tem aquele orçamento lá para fechar, glória a Jesus. Ô Senhor, aquele exame lá saiu meio engastanhado, glória a Jesus, aleluia. Irmão, creia na palavra, o Senhor é o teu Deus, irmão. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor cuida da tua vida. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida da tua descendência. Não é irmão Rodrigo, não é irmão N, não é ninguém. Quem cuida da obra de Deus também é o Senhor. Dá glória ao teu Deus, você vai alcançar vitória, irmão. Você vai alcançar a vitória, irmão. Você vai lembrar dessa palavra, lembrar dessa Santa Ceia e vai dizer, Senhor, que bom que eu estive lá. Não por causa do irmão que atendeu, que o irmão que atendeu não vale nada. Mas porque eu ouvi a tua palavra, Senhor. E criei na tua palavra. Alika, talamúria, salaia, e anda lamá, se anda lamá. Fúria, Senhor. Irmão, estou sentindo uma virtude no meu coração. A palavra está fervendo aqui dentro, irmão. Senhor está fazendo alguma obra aqui agora entre nós, irmão. Senhor está abrindo algum portão agora na vida de alguém aqui entre nós, queridos irmãos. Então vamos glorificar o Senhor de todo o nosso coração. Porque aquilo que não subiu na sua mente e desceu no teu coração, já está feito. Recebe em nome do Senhor Jesus. E serve a Deus. E não se preocupa com nada.
Deixa o mundo virar de ponta cabeça. Quando as coisas estiverem desandadas, eu ponho no lugar de novo e você sai dando glória a Deus. Porque o Senhor disse para a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, filha. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê somente e verás a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se vocês crêem, irmão, dá glória a Deus. Glorifica o teu Senhor e abraça essa palavra. Essa noite, você vai marcar essa Santa Ceia como a Santa Ceia da tua libertação. Deus seja louvado, amados. Amém. Aleluia. Ah, irmão, está tendo mudança na frente da tua casa, irmão. Glória ao nome do Senhor. Tinha alguém morando lá no teu quintal que não vem da parte de Deus, já está pegando a mudança e está indo embora. No nome de Jesus Cristo. Hoje Deus está fazendo libertação na vida de alguém, irmão. Libertação espiritual de coisa pesada que está te acompanhando. Mas o Senhor está te limpando agora pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe o que é pior que macumba, Samuel? Oração de crente macumbeiro. Oração de crente macumbeiro é uma desgraça. E o Senhor está te blindando agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor está te blindando agora em nome de Jesus Cristo. Vocês creem na palavra, irmão? Receba uma unção agora em nome do Senhor Jesus. Da planta do pé até o último fio de cabelo da tua cabeça, eu estou te blindando de cima e embaixo. Espírito da inveja, sai da vida da minha igreja, no nome de Jesus. Crê, irmandade, crê. Essa Santa Ceia vai marcar a tua vida. Irmãos Marquinhos, irmão Samuel, vem orar pelo pão e pelo cálice, Samuel. É, só você que o Trevisan está na CCB. CCB tomou ele, nossa. Ele falou, eu falei, quantos Samuel? Vai do lado de lá, Marquinhos, orar pelo pão. Os obreiros que vão servir já estão... Está tudo certo? Podem vir, irmãos, por favor, os que forem servir. Querem pôr nas luvas já? Enquanto dá umas luvas para elas, obreiras também. Lembrando que essa não é a Santa Ceia da CCA. Essa é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Irmão, eu sou de outra igreja, eu sou de outro ministério, mas você é de Jesus Cristo? Sou. Participa da Santa Ceia. Mas ninguém vai me perguntar nada, ninguém vai te perguntar nada. A sua vida só interessa para você. É entre você e o Senhor. Tá no jeito? Você já pegou, Simão? Ó, Marquinhos, você vai orar o primeiro e ele vai orar o segundo. Pelo pão. Tá bom? Vamos ajoelhados orar a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai amado, hoje de manhã o Senhor preparou, Senhor, a Tua irmandade, ó Pai, para participar da Santa Ceia, Senhor. 80 pessoas, Senhor, participaram da ceia de manhã e muitos mais pela internet que nem sabemos, ó Pai. E neste momento o Senhor preparou, Senhor, esta irmandade, Senhor, para mais uma vez participar da ceia do Senhor. Meu Deus, pela internet, Senhor, se tem alguém que está sentindo, Senhor, de participar, pode preparar um pedacinho de pão, um pedacinho de bolacha, um suco, se não tiver o suco, um copinho de água, mas prepara aí, porque Deus pode te visitar nesta noite ainda. Amém. Altíssimo Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade, Senhor. Muitos gostariam de estar aqui, Senhor, mas por algum impedimento, Senhor, não pôde estar. Sim, ó Deus. Ó Deus, nesta noite, Senhor, te apresento, Senhor, este pão, Senhor. Meu Deus, que simboliza o corpo de Cristo, Senhor. Que quando, Deus querido, ó Pai amado, nós participarmos, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, entrar em nossos corações, ó Pai. Meu Deus, se Deus querido, nesta semana, Senhor, algum impedimento em nossas vidas, Senhor, alguma coisa, Senhor, que queira nos entristecer, Senhor, que quando participarmos, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, Senhor, nós possamos ser libertos, ó Pai, para que nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor, que nós tenhamos um coração alegre, Senhor. Meu Deus, liberta todos nós, Senhor, de todo mal, Senhor. Meu Deus, abençoe as nossas vidas nesta noite. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Eterno Deus, Criador dos céus, da terra, Criador nosso também, Senhor, estamos aqui, Senhor, na noite desse dia, Senhor, neste culto, Senhor, divino de Santa Ceia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para apresentar essa bebida, Senhor, que nesse momento é um suco, Senhor. A partir dessa oração, Senhor, será transformado no teu sangue, Senhor. Aleluia. O sangue do Novo Testamento, Senhor. Aleluia. Acreditamos, Senhor, que a partir de tomamos esse sangue, Senhor, será a nossa libertação de mais um mês, Senhor. Amém, ó Deus. Senhor, abençoa, Senhor, esse serviço em tudo por tudo, Senhor. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Nome de Deus seja louvado, irmãos. Pode permanecer sentados, irmãos. Vai ser assim. Vocês podem ficar. Vocês vão ficar aqui até o final. Os obreiros e as obreiras vão passar servindo. As irmãs, os irmãos. Pega o pãozinho com o guardanapo, aguarda. Pega o cálice, aguarda. Que no momento certo nós vamos participar todos juntos, tá bom? Por favor, enquanto os irmãos vão passando servindo a todos vocês aí. Os irmãos e as irmãs. Na próxima terça-feira, às 14 horas, nós teremos Santa Ceia novamente nessa congregação, para quem não pôde estar presencialmente, tá bom? Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Acabou, Marinha? Não. Santo é o Senhor Jesus. Momento sublime, irmãos. Momento de comunhão com Deus. Momento de renovar o nosso voto, a nossa fé, tudo aquilo que nós acreditamos. Isso significa a nossa aliança com Deus. Glória a Deus. Quando terminar, você me fala, Mara? Como é que tá aí, Katia? Acabou? Irmãos, vamos ler aqui rapidinho para os irmãos. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, diz o seguinte, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então todos, em nome de Jesus, podemos comer o pão, irmãos. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomemos o cálice em nome do Senhor Jesus.
Amém. E no verso 33, por que nós esperamos todos? Ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, para a igreja toda participar junto. E mais esse mês, o diabo ficou debaixo da sola do seu sapato, irmão. Glória a Deus. Os irmãos receberam um guardanapinho, dá uma amassadinha nele assim, ó, e põe ele dentro do copinho, que ele vai sugar todo o restinho de suco que tiver, e põe no porta-bíblia da frente do seu banco, que depois os obreiros vão passar para recolher. Tá bom? Os irmãos podem voltar para os lugares. Deus que abençoe grandemente. Obrigado. Glória a Jesus. Bom, vamos agradecer e depois nós fazemos as coletas, irmão Marquinhos? Pode ser? Santo é o Senhor Jesus. Vamos dividir o serviço. Quem trabalhou bastante hoje já? Saulo já orou? Samuca já orou? Trazer uns meninos desses para orar. Ô, Nicolas, vem fazer oração para nós de encerramento. É bom que você pode conversar aí. Glória a Deus. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Amém. Vira assim para frente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor Glória Jesus. a Deus. Senhor Jesus, eterno Pai, estamos aqui, Pai, para te agradecer, Pai, por este santo culto que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Para agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor tem nos enviado neste culto, Senhor. Estamos aqui, Pai, para te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos abençoado. Pelo alimento que o Senhor tem nos abençoado à mesa, pelas nossas vestes, pelos nossos calçados, Senhor. Senhor, após este culto, Pai, iremos fazer o círculo de oração, Pai, para te pedir que livre todos aqueles nomes, Senhor. Vá de encontro com cada um neste culto. Senhor e Jesus. após o culto, Senhor, guia cada um dos seus servos, Pai. Senhor, te agradeço por tudo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. De pouquinho nós vamos fazendo eles perder o medo, né, irmão? Daqui a pouquinho eles estão atendendo o culto aí, nós estamos dando glória a Deus. É tudo que a gente quer. Melhor atendendo o culto do que em outro lugar. Irmãos, aí diante dos irmãos estão os envelopes das ofertas. A gente usualmente, nos dias de Santa Ceia, fazemos também o culto das primícias, onde a Irmandade que dizima também faz sua oferta a Deus, seu dízimo, seu propósito. Nós, muito bem lembrado pelo querido irmão Silvano, está se aproximando agora o dia do pagamento da nossa primeira parcela da igreja que nós compramos lá em Sorriso, no Mato Grosso, e outras congregações mais que recebem algum subsídio aqui do Alphaville também. Só essa prestação custa R$5.000. Uma congregação pronta que nós compramos de porta fechada, que a nossa Irmandade está se congregando a 2.000 quilômetros daqui. Mas são nossos irmãos, é a mesma igreja, é o mesmo povo. Então pedimos à Irmandade, em nome de Jesus, nos ajudem, irmãos. Façam um esforço nas coletas para que a gente consiga alcançar esses objetivos e manter também as nossas contas em dia. Lá com a irmã Cátia, irmão Davi, estão as maquininhas de cartão. Alguém precisa passar cartão? Se precisar, é só procurar os irmãos lá na portaria. Tudo ok, Cátia? Davizão, tudo ok? Então vamos orar pelas ofertas? Senhor, te agradecemos porque o teu povo tem colocado o coração na tua obra e não tem medido esforços, ó Deus, para fazer com que a semente do Evangelho seja lançada em toda a terra que for possível. Abençoa, Senhor, prospera o caminho de cada um e faz com que onde as mãos do teu povo tocar, haja a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Recebe no céu essas ofertas como incenso de suavidade e onde chegarem também que possam ser bem aproveitadas, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes, os irmãos podem entregar para eles, para a irmã Cátia e para o irmão Davi. Irmãos, antes do culto, o nosso irmão da CCB, irmão Gabriel, de Belo Horizonte, pediu para que nós cantássemos um hino. Então nós vamos cantar o hino 433, 433.
Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos alguns desencontros com os cadastros de membro. Pode haver algum irmão, alguma irmã que entregou o cadastro de membros e ainda não recebeu a credencial, a carteirinha, ou enfim, alguma coisa que o valha. Já hoje, na saída, procura a irmã Cátia, o irmão Davi, que estão hoje de plantão, a irmã Mara também aí na portaria. E já, irmão, não recebi minha carteirinha, fiz o cadastro, para a gente ver se precisa fazer de novo, se está aí e não foi entregue. E quem desejar fazer o cadastro de membros, também procurar os irmãos. Tem as fichas de preenchimento lá na portaria e já tem uma urna transparente, você já põe lá seu cadastro. A gente já fez isso para procurar não perder ou acontecer algum extravio, tá bom? Que os membros entram no grupo da igreja, recebem a credencial, a gente está sempre junto, se conhece, fica mais fácil. A gente sempre faz um cadastro prévio para depois inserir no grupo oficial da igreja do WhatsApp, porque aqui estão os nossos filhos, nossa esposa, netos, netas, então nós queremos preservar a nossa irmandade. Então nós primeiro precisamos conhecer para depois trazer para o nosso convívio. Na igreja não, a igreja é aberta para todos, mas para o nosso convívio íntimo, para ter o número dos nossos telefones, precisa haver uma triagem. Infelizmente o mundo hoje é assim, tá bom? Então é só procurar os obreiros na saída da igreja. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Para os irmãos que estão lá na live assistindo, mãe, né, mãe acanhadinha, tem para mim que ele não sabe a oração do Pai Nosso de cor. Por isso que ele não faz. Assim é bom que ele assista a live, no próximo culto ele vai fazer, só para mostrar que sabe, né? Vamos orar, mas que nem uma pessoa acordada. Bora. Pai Nosso, boa, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o conselho da palavra estejam nos nossos corações. Amém. Irmão Marquinhos.